Então, bom dia a todos, Pronto. sejam bem-vindos à Escola do Mestre e ao nosso guia aqui, livro Eventos Finais. Queridas, esse é o livro, não é um livro, é o livro. Eu gosto muito dele e esse livro deve ser lido, relido. Já dei essa dica, eu vou dar outra vez. A CPB vende esse livro aqui em áudio. Você pode baixar esse áudio grátis também e ouvi-lo em seu carro. É o que eu fiz e tem sido uma benção. Queridos, hoje nós vamos ver o capítulo 2, tá? Parte 2. Na outra quinta, a gente viu a parte 1, que foi do subtítulo 1 até o subtítulo 6 ali. E hoje nós vamos ver do subtítulo 7 até o último, isso se der tempo. Mas antes disso, eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 1. A gente poderia ler muita coisa aqui, né? Mas eu vou ler só um trecho e eu sei que vocês se lembram, mas vocês podem ler depois Ezequiel capítulo 1 todo. É uma visão um tanto quanto estranha, né? É uma visão estranha, até um pouco complicada, complexa, mas que vai ajudar muito a gente hoje aqui, tá? Ezequiel, só vou ler 2 versos então, ou 3. Ezequiel 1, versículo 15, fala assim, ó: Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto... Se alguém puder colocar mute aí, no som, deixar só o meu. Isso. Diz assim, né? Verso 16. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Se você ler com calma cada verso, você vai ver que o servo de Deus, ele vê uma plataforma muito grande, um trono em cima dela, 4 seres viventes em cada ponta. Esses 4 seres têm asas, eles têm 4 rostos. E tem rodas ao lado desses anjos, várias rodas, uma dentro das outras. E aparentemente era confuso, mas todas iam para frente numa sincronia perfeita. E olha o que Ellen White fala sobre essa visão no livro Profetas e Reis, na página 536. Ela fala assim: assim como as rodas, com a aparência tão complicada, estavam sob a guia da mão por baixo das asas dos querubins, também o complicado jogo dos eventos humanos está sob divino controle. Em meio a lutas e tumultos das nações, aquele que se assenta sobre querubins ainda guia os negócios da terra. Então a gente abre essa quinta-feira dizendo para ti, homem de Deus, você que está fazendo parte aí desse grupo, parece que o mundo está confuso, está mesmo. Parece que tudo está de cabeça para baixo, até às vezes as provas de sua vida. Mas saiba que o Senhor, mesmo essa confusão, Ele está com a sua mão guiando tudo. E isso te traz e me traz conforto, fé. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É uma bênção. Isso nos dá saúde emocional, saúde mental.
para você despertar da sua cama bem. E é com isso em mente que eu quero que a gente leia, porque o que nós vamos ler, queridos, é muito forte. É muito forte. Então, quero que você pegue aí o seu guia, eventos finais. Vamos ler o subtítulo aí, 7, que é Atos de Violência. Né? Eu vou ler várias frases aí, dando pulos, saltos, porque vocês sabem que o tempo não nos dá, né, base para ler tudo, tá bom? Então, de uma forma bem dinâmica, eu vou estar lendo aqui e você já marca aí para que no fim você fale também aquilo que você quer compartilhar. Mas aqui diz assim, né? Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade. Será que é a mesma coisa hoje? A maioria do povo, às vezes, tanto de fora quanto dos nossos, às vezes o Léo aqui, está se opondo à verdade, e nos dias de Noé era a mesma coisa. E ela ainda diz: a terra estava cheia de violência, guerra, crime, homicídio estavam na ordem do dia. Isso aí é básico há muitos anos. Quando você liga a sua telinha preta, você vê isso aí. E não te aconselho a ficar vendo isso aí. Isso aí só traz estresse. O mundo está ficando pior e é tempo de você passar tempo com Deus, com a sua esposa, homem, e com seus filhos, e salvando almas, e no seu serviço, no seu ganha-pão. Isso aí deve resumir a vida de um servo de Deus. Nós somos aqui o antítipo de Enoque. Então, a nossa vida tem que ser simples. É Deus, família, almas, serviço. É isso aí. Não tem o que você perder tempo. E ela ainda fala aqui no parágrafo 2 do subtítulo 7, os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Ele diz, isso aqui nos mostra um alerta do que você está fazendo parte hoje. Cuidado com os sindicatos, cuidado com a política, cuidado, estuda sobre isso aí. Vai ver o que Deus fala, vai ver o que Ellen White fala sobre a política, sobre os grupos, sobre o que você está sendo, do que você está sendo sócio hoje. Pois, infelizmente, Satanás vai usar dessas coisas no tempo do fim. Também vemos lutas, né, no cenário social, olha só, o subtítulo 8, guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos nos preparar para sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus. Então, como é que o povo de Deus se prepara? Não é com foco no Papa, não é com foco em guerras, por mais que a gente deva falar disso. O nosso foco, queridos, é simples, é aquilo que Deus sempre disse. Cuidado, não perca o simples. O simples, por mais simples que seja, é o básico. É como você colocar arroz e feijão em sua casa. Ah, mas é tão simples, né? Mas é o que sustenta, não é? É o simples. Aqui diz que é o arrependimento e fé. Isso te dará preparação, pai, homem, líder do seu lar, para o tempo do fim. Arrependimento e fé. Ou seja, arrepender-se é entender o que é pecado, mediante o estudo, o conhecimento de quem é Deus, daquilo que ele gosta, daquilo que é bom. E fé é a entrega àquele conhecimento que você obteve pela comunhão. Isso é fé. É viver aquilo que você está lendo, viver aquilo que você sabe. Olha só, aqui, ó, no parágrafo 1, 2, 3. Parágrafo 3 do subtítulo 8, né? Diz que a guerra predominará nas últimas cenas. Tá vendo? Nós estamos vendo essa pequena guerra aí
E é só um prenúncio, que diz que a guerra predominará nas últimas cenas. Diz que vai ter epidemias, pragas e fome. Nós estamos vendo não só esse vírus, mas outros e outros e outros. Diz aqui que as águas do oceano ultrapassarão seus limites. Cuidado aí, você que quer morar na praia. Estava falando isso com a minha mãe ontem. Falei, mãe, não, você gosta muito de praia, você quer viver lá, mas, querida, está profetizado que as águas dos mares vão ultrapassar os seus limites. Então, não é uma boa dica aí para a gente que tem esse conhecimento, ter uma casa na praia, querer se aposentar e, né, ficar lá. É uma má ideia. Aqui diz também que casas e vidas serão destruídas pelo fogo e inundações. Ellen White, ela também teve uma visão aqui sobre imensas bolas de fogo caindo em casas no tempo do fim. E ela diz que muitos falavam assim, da onde vem essas bolas de fogo? E alguns adventistas ali próximo começaram a falar, olha, essas bolas de fogo é porque isso, 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 isso. E esses de fora falavam assim, por que vocês sabiam de tudo isso e não nos avisaram antes? E você aí, eu às vezes com medo, se eu falar, as pessoas vão me chamar de fanático. Noé não teve esse medo. E diz que assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. Eles não tenham medo de falar sobre a sua fé, de falar sobre o que você crê. Muitos estão sedentos. Aqui diz que muitos vão nos cobrar. Fala, por que você não falou antes? Olha só. Subtítulo 10. Terremotos e inundações, né? Diz assim, o inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder. O Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado a mão. Só temos que olhar para Johnston, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo destruísse totalmente aquela cidade. Esse tipo de incidente será mais comum até o fim da história terrestre. Isso aqui nos traz um princípio importante para que você firme esse princípio e ensine o seu lar, esposa e filhos, tá bom? Queridos, esses males não são feitos diretamente por Deus. Deus os permite. Quem é o autor, né, dessas coisas é Satanás. Ela diz isso aqui no subtítulo 10 e no 11. No subtítulo 11, que tem como subtítulo Crimes, Fomes e Epidemias, diz assim, Satanás está atuando na atmosfera, envenenando. 2. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua obra de poluir o ar. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês se lembram que desce um fogo do céu e destrói casas e filhos e tal? Então, aquilo veio de Satanás, a Bíblia diz. Qual é a parte de Deus nisso tudo? Deus não impede Lúcifer. Porque Deus, você sabe, né? O diabo só vai até onde Deus deixa, né? Tem uma linha de demarcatória. Ó, Lúcifer, você vai até aqui. Daqui você não passa. Foi assim com Jó e é assim até hoje. Então, há uma permissão de Deus. Então, cuidado quando você for falar que Deus está mandando isso, que Deus mata, que Deus... Cuidado. Existe um equilíbrio nesses pontos. É claro que Deus, muitas vezes, como foi com Sodoma, né? Foi o próprio Deus ali, no tempo do fim, depois de 2000 anos, é o próprio fogo de Deus que mata os ímpios, né? Então, existe um equilíbrio, mas aqui nós temos 2 ou 3 textos, e com o texto bíblico de Jó, que nos dá base para entender que Deus não impede. E aqui diz que muitas
cidades, já no tempo de Ellen White, estavam sendo destruídas por completo. Vocês se lembram biblicamente quando o texto diz assim, né? E a medida dos amorreus ainda não chegou ao seu fim, né? Então Deus, ele age com misericórdia até um certo ponto. Depois, infelizmente, ele retira a sua mão e permite que Satanás entre com a sua obra de destruição. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui ainda no subtítulo 10, parágrafo 2 diz: a crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da terra. Parágrafo 3. Chegou agora o tempo em que num momento podemos estar em terra firme e no outro ela pode desaparecer de debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Por meio de incêndios, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre nos homens. Então, por que Deus permite esse tipo de coisa? Jabes, você quer falar? Fala aí, Jabes. Rapidamente aqui, só um breve comentário a respeito do que você falou aí das pessoas, né, que Satanás vai criando diversos desastres aí para matar, né, essas pessoas. Existe um testemunho no canal Adriana Maia, acredito que alguns aqui conhecem, os irmãos, que eu já vi duas situações onde pessoas que eram envolvidas com feitiçaria ou com umbanda, coisas desse tipo, elas citam, mencionam, né, que existe algo assim que eu particularmente não quero descobrir, mas eu sei que existe algo no mundo espiritual que a gente não compreende muito bem, onde Satanás, de alguma forma, ele se beneficia de sacrifícios humanos, né? Ele utiliza de vidas humanas e sim, esses eventos aí onde ele atua e morre muita gente, isso tem um propósito para ele. Eu não sei explicar o porquê, mas, por exemplo, eu lembro de um pai de santo, né, que ele conta o testemunho, ele fala que no dia 11 de setembro, lá que houve o World Trade Center, todos os feiticeiros, bruxos, tudo esse pessoal estava envolvido para que houvesse esse grande evento onde várias pessoas morressem. Por que eu estou citando isso? É só para a gente ter uma noção de que tipo de guerra que nós estamos vivendo. Não é uma coisinha simples, cada um por si, assim, né? O Satanás está ali brigando por uma alminha aqui, uma ali. Não é algo simples. Ele realmente está empenhado, e como a Bíblia diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele se deleita, né, na desgraça humana. Então, infelizmente, né, essas coisas acontecem, como você disse, Deus permite até certo ponto, e é importante a gente lembrar que até onde Deus permite, eu acredito que Jerusalém é um exemplo muito pertinente disso, porque Deus permite até onde as nossas escolhas também estão envolvidas ali. Então, por que Deus permitiu a Jerusalém que passasse por tamanha aflição, tamanha desgraça? Foram as próprias escolhas do povo de Jerusalém que levou aquilo. E Satanás foi permitido a ele atuar. Então, isso serve para nós hoje, aplicando na nossa casa, na nossa família, até onde Deus vai permitir uma desgraça na minha vida, até onde eu posso fugir, até onde eu posso evitar sofrimento para a minha família. Eu preciso tomar cuidado com as minhas escolhas, né? O que eu estou permitindo, o que eu estou deixando ali na minha casa, nas minhas atitudes, que pode estar dando brecha para Satanás atuar. Porque por mais que Deus não se deleite, né, na nossa desgraça, o que ele vai fazer se a gente está dando permissão? Então, como você muito bem disse, se eu já sei que
está profetizado que o mar, o nível do mar vai aumentar, vai ultrapassar os seus limites. Para que é que eu vou me colocar no terreno da tentação, de passar por um momento turbulento, de morar na praia e quem sabe passar por isso? Então eu já corro de lá. Já preciso estar ligado nas dicas que Deus me dá para fugir desse tipo de coisa. Porque pode acontecer, eu não sei se eu estou errado no meu pensamento, mas a gente percebe que em alguns momentos os filhos de Deus sofrem por estarem no meio errado, no lugar errado, na hora errada. Não era para estar ali, mas escolheu estar ali, então Deus ele permite isso, né? Então precisamos estar atentos a esses detalhes. Sim, muito bom, Jabes. E é assim, né? Tem uma coisa biblicamente clara que separa nós da mão de Deus, é o pecado, né? Isaías 59 é bem claro, né? A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, mas é o vosso pecado. E que tipo de pecado? Pecado deliberado. Hebreus 10, 26. Então a gente tem que tomar cuidado aonde a gente se põe e o que a gente está plantando dentro do lar. Porque às vezes um pecado deliberado, por exemplo, um pecado deliberado naquilo que eu como. Como eu como? Deus já está falando comigo há anos sobre esse ponto. E eu insisto. E às vezes a doença bate a porta de meu filho, de minha filha. E aí? Como é que faz? Precisamos nos arrepender. Aqui o texto ainda mostra, né? Eu achei muito forte aqui do subtítulo 10, terremotos, né? E é o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, é o último, que fala assim: raios do céu unindo-se ao fogo na terra farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre povoados e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela agitação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Rapaz, a coisa vai ficar feia. Vai ser um show de horror, né? E aqui também diz no subtítulo 11, né, que começa com crimes, no parágrafo 2, que isso tudo são gotas. Gotas da taça da ira de Deus. Vocês, né, entendem o que seriam essas gotas, né? A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 16, compara as pragas de Deus como uma taça, né? Como um copo aí, cheio. Quando Deus derramar essa praga, ele pega assim, ó, e faz assim, ó, e cai toda ela, cai todo o líquido. Mas quando você está chegando perto com esse copo, se você treme ele, o que que desce do lado dele? Gotas. Então, cada vez que Cristo está mais próximo, algumas gotas caem. Então, isso que nós estamos vendo de guerras, de vírus, é tudo gota, pequenas gotas. Coisa vai ficar feia. Agora, queridos, qual que é o propósito de Deus nisso tudo? Parágrafo 12, diz aí, os desígnios de Deus nas calamidades, né? Queria ler aqui Léo, o... Oi, pode falar, Jefferson. você falou de gotas, né? Nesse parágrafo não, nesse bloco anterior, falou ali que constituem apenas débeis representações. Então, tudo que a Nossa, gente vê aí de epidemia, de terremoto, né, de fome, essas coisas, Satanás colocando o dedo dele, né, nessas coisas, são apenas débeis representações do que ainda vai vir. nossa, misericórdia, né? É isso mesmo, Então, Jefferson. esse é o grande ponto-chave, né, que essas coisas vão aumentar cada vez mais. Então, a gente Exatamente. parece estar se acostumando com esses problemas, né? Ah, crise, né? Deus vai permitindo, né, esses pequenos problemas, né? O Covid, né? Ano passado teve aquela greve dos caminhoneiros, né?
o pessoal ficou sem combustível, sem um monte de coisa, sem poder conseguir comida por alguns dias. Então Deus vai permitindo assim débeis representações do que vai ser numa escala muito maior e mundial, né? Isso mesmo. E aqui, Jefferson, ainda diz, né, no subtítulo 12, qual é o desígnio de Deus ao permitir? Qual é o propósito? Olha só, parágrafo número 3 aí, do subtítulo 12. Fala assim, ó, Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar a razão. É o culto racional, né? Homens e mulheres. Por meio de atuações incomuns sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Então, por que Deus permite tantas coisas? Deus quer chamar a humanidade à razão, ao intelecto, falar, querido, o que você está fazendo? Por que você trata assim o seu filho? Né? A gente fala aqui de homicídios, né? No tempo do fim, só imagina ali a morte com sangue, com faca, com arma, mas Cristo disse, né, que ao brigarmos, ao acalentarmos raiva, ódio, fofoca, desconfiança, é uma forma de homicídio também. Então Deus permite todas essas coisas para nos alertar, chamar-nos à razão, né? Aqui diz no parágrafo 2, né? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, tenha cuidado, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Sempre, sempre um chamado ao arrependimento. Então, a nossa vida deve ser sempre examinada. Conhece-te a ti mesmo, né? Você precisa entender quem você é, se você está pronto. Às vezes eu vejo, irmãos nossos, né? Começa a falar mal de pastor e fala mal de líder e fala do Papa e fala não sei o quê. Queridos, tá. Mas cadê o quebrantamento individual, sabe? Eu quero ver chegar em mim e falar sobre Cristo. Olha, Cristo tem feito uma obra em mim. Cristo tem mostrado os meus erros. Eu tenho visto quão mal que eu sou, sabe? Então, a gente não vê isso aí. A gente precisa ver mais isso aí. É muito bom a gente dar passos no conhecimento dessa verdade para o tempo do fim. Decisões. Ah, eu não como mais isso, eu não moro mais ali. Mas o conjunto de verdades nos levam sempre à comunhão mais íntima com Deus. E essa comunhão deve revelar quão mal eu sou, quão necessitado eu ainda sou. Essa é a maior luta nossa. É a luta interna, a luta individual. Não adianta um conhecimento teórico muito bom de versos, de temas, quando não há um quebrantamento pessoal. Os seus filhos precisam te ver, homem, orando, jejuando. Hoje o meu pai está de jejum. Por que, papai? Por que o senhor hoje não come? Filho, filha, estou me quebrantando perante Deus. Eu ainda sou muito mal, ainda tenho manchas, ainda tenho falhas. Eu preciso que Deus me transforme. Eu preciso que Deus me use em sua obra. Cuidado com a santificação egocêntrica, egoísta, focado só em ti. Cadê as almas? Cadê os frutos? Então Deus permite toda essa confusão da terra para nos despertar a razão, nos despertar a palavra. E você tem que estar pronto sempre. Pronto para quê? Cada coisa que acontecer nessa terra, você tem que estar com um assim diz o Senhor, para converter almas, para você sentar em um banco da praça com aquela pessoa que está lá e fala assim, você viu aquela guerra? Viu aquele terremoto? A pessoa vi. Aí você fala, pois é, a palavra de Deus está se cumprindo.
E Deus nos chama ao arrependimento e à conversão à sua lei. E a pessoa vai olhar assim, você, ó, prega, salva, liberta. Queridos, o que você leva desse lar, dessa terra? Somente as pessoas que você salvar e o seu próprio caráter. Mais nada. Aqui já chegando para o fim, para que eu dê chance aí para que outros falem. Parágrafo 1, 2, 3, 4 do subtítulo 12, né? Aqui na partezinha do fim, né? Diz que em todas elas, em todas essas calamidades, se pode ver o propósito de Deus. Esses acontecimentos são meios pelo quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. Queridos, então, eu vou... o subtítulo 13, o subtítulo 14, que são os últimos, a gente acabou falando um pouco mais. E eu acho que ficou bem claro. Primeiro ponto, coisas vão ficar piores. Fique pronto. Segunda coisa, entenda que mesmo nessa confusão, Deus está tomando conta de tudo. Só esteja no centro da vontade dele. Às vezes Deus chama uns para cá, outros ali, né? E eu tô vendo aí o nosso amigo Rony falando que ele já se decidiu por algo sério. É o que Deus espera de nós. Decisões, planos, sempre ouvindo a sua voz. Às vezes Deus manda Jonas para Nínive, depois volta e às vezes, né, Enoque está em sua casa no campo, mas às vezes ele precisa ir para a cidade. Então é necessário uma comunhão íntima, ouvir a voz de Deus. Diz um texto lindo que a verdadeira educação, ela nos habilita a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus como? Primeiramente, pela sua palavra. Por cada revelação dada na Bíblia e no espírito de profecia. Segunda coisa, pelas providências, pela ação do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe. O Jefferson vai ver aí se alguém quer, né, falar mais. Mas fique firme, tenha fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tenha um propósito firme em sua vida, salvar o máximo de almas e principalmente o seu lar. Amém? Amém. Eu acho que esse último parágrafo que você leu aí é o chave, né? Todas essas coisas que estão acontecendo e ainda vão acontecer, elas estão aqui entre os instrumentos pelos quais Deus busca despertar homens e mulheres para que sintam perigo. Então, só tem dois efeitos, né? Ou essas coisas vão nos deixando cada vez mais adormecidos, né? Ou calejados. Ah, isso é normal, né? E o inimigo vai colocando na mídia, né? Que você falou de ficar assistindo as notícias e quem assiste, por exemplo, filmes, parece que não se sensibiliza pela situação que que está vivendo o mundo, que está vivendo é, todas essas coisas, né? Então, ou isso nos deixa assim adormecido, ou ele vai nos despertar para a gente ver que realmente a nossa redenção se aproxima e que nós precisamos, de alguma forma, nos posicionar, né? Ou nos colocar aonde Deus quer que a gente esteja. Acho que o estudo desse livro, ele vai ser ainda muito mais prático quando começar a tocar em alguns temas importantes, que é onde a gente vai percebendo saídas, né? Escapes que Deus vai nos proporcionando para poder não ser atingidos por essas calamidades, por esses problemas, né? Não quer dizer que nós estaremos isentos totalmente, mas Deus quer nos mostrar algumas saídas, né? Alguns pontos importantes, né? Ainda nos capítulos para frente,
Mas eu acho que a gente tem que estar bem atento a isso, né? Se a gente vai entender essas coisas como um despertar, ou a gente simplesmente vai se acostumar com isso, é normal, isso sempre aconteceu e ficar nessa, né? E continuar vivendo a mesma vida, se não levar, né, a mudanças. Eu acho que o propósito de Deus não está sendo cumprido, né? Eu acho que esse seria o ponto-chave, né? O irmão Rafael até comentou, né? A verdade que não transforma, ela deforma. Então, a gente precisa deixar que a verdade, né? Que os avisos, que os sinais de Deus nos levem à transformação. Acho que esse é o ponto principal, né? Que a gente precisa pensar e se colocar realmente nas mãos de Deus. Chegamos aí às 6 horas. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, irmão Jabes? Sim, estava aqui refletindo sobre essa partezinha, né, que o Léo leu aqui no final. Esses acontecimentos são meios pelos quais ele busca despertar os homens e as mulheres para que sintam o perigo. Então, que perigo? Eu não sei aqui quem já enfrentou uma situação de desastre extrema. Alguém aqui tem uma experiência assim, sei lá, um incêndio, um acidente de carro terrível, terremoto? Não sei vocês, mas para mim, a situação que eu lembro assim mais perigosa que eu já enfrentei, para quem não sabe, não me conhece, eu passei quase um ano na escola de profetas lá em Pernambuco. E nessa escola, né, eu enfrentei 2 incêndios enormes. Um incêndio assim realmente gigantesco. E foi muito uma experiência única. A gente sente nessa situação de perigo o quanto nós somos pequenos, o quanto qualquer coisinha assim, ó, tira a nossa vida fácil. Como que a gente mal consegue enfrentar um incêndio. É uma situação assim muito, muito, muito delicada. Mostra realmente para a gente que nós não somos nada. E lendo, né, tudo isso daqui que vai acontecer, fala que a gente não tem nem noção de como vai ser terrível. Eu fico imaginando, então, se aquilo que eu enfrentei, que já foi terrível para mim, foi daquele jeito, imagina isso daqui que vai acontecer. E aí, essas situações, elas acontecem, e eu vou falar rapidamente aqui da minha experiência, do que aconteceu lá, o que me levou a refletir. Primeiro ponto, como é que está a minha vida com Deus? Se eu vier a perecer naquele momento, que decisão que está prevalecendo dia a dia na minha vida? Que legado que eu vou deixar se eu for embora? Será que as pessoas vão sentir minha falta? E também, né, algo importante é que esses momentos de crise e de ser purificado, né, pelo fogo, pelas dificuldades, vão revelar para a gente o que é que está no nosso coração, o que é que está me preocupando, né? Por exemplo, tem uma parte aqui, eu não vou lembrar exatamente, mas fala que os elementos da Terra, né, vão explodir do centro da Terra, e vai sair da, do que está no profundo, as riquezas da terra, pedras preciosas, ouro, vai sair para fora. E aí, aquilo que os homens buscaram a vida toda vai estar à tona. Só que de que vale? Então, em situação de perigo, de desastre, ainda assim, muitos vão se preocupar com o quê? Com o carro que está perdendo, com a casa que está queimando, com o dinheiro que está guardado debaixo do colchão. Olha só, mesmo Deus permitindo todas essas coisas, ainda tem gente que vai recorrer, querer estar preocupado com as posses materiais. Então, quando acontece esse tipo de calamidade, de desastre, e nós estamos envolvidos e Deus permite, eu acredito que também é uma oportunidade para a gente refletir. Com o que foi que me preocupei naquela situação? Eu me preocupei com a vida com a vida da minha família, com os meus filhos,
com a minha esposa, ou eu me preocupei com as coisas que eu adquiri, eu me preocupei quantos anos eu demorei para comprar aquela casa, aquele carro. Então, é como o irmão disse, né? A verdade que não transforma, ela deforma. O despertamento que não desperta para a vida, ele só, se a pessoa não despertar, ela só vai estar mais firme ainda no erro, vai se firmar mais ainda no que ela já escolheu. Seria esse comentário aí que eu gostaria de fazer. Verdade. Obrigado, Jabes. Realmente, se a gente ficar apegado a essas coisas, né, a gente vai ser como a mulher de Ló, né? O circo pegando fogo e preocupado com aquelas as coisas temporais, né? Sendo destruídas, né? Então a gente precisa pensar muito realmente na parte espiritual, né? Como anda a nossa vida, nosso caminhar com Deus. Então essa é a parte mais importante e procurar salvar nossa família, né? Como fez Noé, deixando um, preparando, né? Uma arca, preparando um espaço, obedecendo às ordens de Deus para que a gente esteja livre, né, dos grandes problemas que ainda vão acontecer. Então, não sei se mais alguém gostaria de comentar, ou a gente já pode encerrar. Eu não sei se o irmão Bruno está tentando comentar, está com algum... É o neném que tá mexendo aqui. Ah, tá, sem problemas. Bom, então, antes de encerrar, queria só comentar de novo que nós já temos marcado um encontro especial, sem ser nesta próxima quinta, a outra quinta, com o pastor Michelson Borges. Ele vai estar junto com a gente aqui nesse grupo, conversando e discutindo. Então, nós estamos preparando aí alguns encontros especiais para dar uma motivada aí no nosso grupo. Mas que bom que nós tivemos aqui, né, com um bom número de homens preocupados aí nesse preparo, né? A gente não pode simplesmente ficar aí adormecido, né? No sentido de que não temos mais o que fazer, não temos mais o que conhecer. Nós precisamos estudar mais, principalmente para nos posicionarmos, né? Não no sentido de uma discussão, mas nos colocarmos em posições estratégicas, como Deus quer, né? Deus quer nos usar como instrumentos dele. Então, não simplesmente estarmos só preparados, mas também sermos luz para advertir, né? Para preparar os outros e que não caiam nos enganos do inimigo, né? As coisas estão se intensificando cada vez mais e a gente precisa estar preparado para isso. Então, fica aí o convite para participarmos sempre aqui conosco. Na próxima quinta-feira tem um tema muito importante. Esse capítulo 3, eu acho que é um dos principais nesse sentido, né? Para a gente entender esse momento, entendemos por que ainda estamos neste mundo, né? Por que Jesus ainda não voltou? Seria a grande pergunta. Então, nós precisamos estar aí preparados para isso. Vamos, então, encerrar. Irmão Léo, poderia encerrar com uma oração? Claro. Então fica aí o convite. Traga mais pelo menos 2 ou 3 aí, homens. Por favor, homens, vamos ser ali compartilhadores desse grupo para que a gente cresça, para que Deus leve essa mensagem para mais lares, tá bom? Não venha só desfrutar, mas traga outros. E aí você compartilha, tá bom? A partir de agora, os temas vão ficando muito mais profundos, né? Aqui foi só introdução. Até aqui foi só introdução. Agora que começa as coisas mais importantes, né? E mais profundas, onde a gente precisa realmente tomar posição. Exatamente. Então, é muito sério, vai mexer muito com todos nós.
comigo já mexe só de pensar. A gente que conhece, né, o livro. Mas se Deus nos deu essa base, vamos em frente, tá bom, queridos? Obrigado por tudo aí. Ótimo dia para vocês. Fiquem firmes, fiquem em paz. Orem mais, parem durante o dia. Ore a Deus, tá bom? Vamos fazer uma prece então juntos? Querido Deus, obrigado por esse grupo, obrigado por esses homens, obrigado porque nós lemos que mesmo em meio a confusões, terremotos, doenças, fome, guerras, sabemos, Pai, que nesse emaranhado de coisas, o Senhor ainda, como diz Ezequiel 1, o Senhor ainda está em seu trono. O Senhor ainda está sob o controle de tudo. E é tão bom pensar assim, Pai, nos dá alívio, porque a nossa parte, então, tem que ser estar no centro da sua vontade. Eu te peço, Pai, por favor, guia cada homem aqui, cada líder, cada lar. Ó Deus, não deixa que nenhum se perca, Pai. Transforma o nosso caráter, nos dá vitória sobre os nossos erros, as nossas falhas, e nos dá a mente de Cristo para que possamos salvar os nossos e os de fora. Eu te peço, Deus, a tua bênção sobre esse dia, sobre cada homem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Bom dia para todos. Nos vemos aí na próxima quinta-feira. Grande Amém. abraço. Valeu, pessoal.